Já faz quase 3 anos que o React tem uma nova arquitetura e eu ainda vejo muito dev por aí sofrendo para conseguir utilizar direito, mas isso não é culpa sua. Como que você ia aprender a usar algo que não era possível utilizar em produção com nenhum framework até alguns meses atrás? Mas chegou a hora da gente conversar sobre isso para você não ficar para trás. Para quem não sabe, os Server Components foram apresentados ali no finalzinho de 2020. E a proposta dessa arquitetura é diminuir a quantidade de JavaScript que vai ser enviada para o navegador quando você está construindo a sua aplicação com React. E o que muita gente erra no uso dessa arquitetura é justamente não se atentar às ações que vão de fato manter pouco JavaScript no lado do navegador. E aqui eu vou te dar 2 exemplos simples e rápidos para você entender de uma vez por todas essa lógica da arquitetura nova. Mas para saber como funciona na prática, a gente precisa entender a teoria por trás dos Server Components. E se você já conhece o React, vai precisar de uma mudança de mindset para conseguir migrar para essa nova arquitetura. E eu vou te explicar o motivo. Hoje, a forma mais simples de fazer uso dos Server Components é criando um projeto com o Next a partir da versão 13 ou 14, que lançou aí um tempinho atrás, utilizando a nova estrutura de pastas, que é o App Folder. E com o App Folder, todos os componentes criados no nosso projeto são, por padrão, Server Components. Isso quer dizer que nenhum JavaScript para a criação da interface desse componente é enviado para o navegador. Ele é processado somente pelo lado do servidor. Mas não dá para esquecer que o Server Component não tem nenhuma função de interatividade. Ou seja, se você precisar qualquer tipo de evento de clique, submit de formulário ou realizar qualquer ação que dependa de JavaScript no lado do cliente, aí você não pode usar Server Components. E pensando que o principal foco dessa arquitetura é diminuir a quantidade de JavaScript enviada para o navegador, a gente precisa sinalizar quais são os componentes que realmente precisam de interatividade pelo lado do cliente. E a gente faz isso usando a diretiva useClient no topo do arquivo para começar o processo de hidratação do código. Peraí, Diego, como assim hidratação? A gente chama hidratação o processo que vai hidratar o código da interface do componente, o HTML, com interatividade, que é o JavaScript. Mas isso precisa ser uma coisa controlada. Lembra que a gente precisa manter a menor quantidade de JavaScript indo para o nosso navegador. E como eu sei que você é dev e gosta de ver as coisas na prática, eu trouxe 2 exemplos para esse vídeo. No primeiro exemplo, a gente vai entender o encapsulamento de Client Components. Imagina que você criou um componente grande, aí um dashboard na sua página com várias métricas, listagens e gráficos, e um desses gráficos tem um filtro, que muda a visualização do gráfico dependendo da escolha do usuário, ou seja, interatividade. Bom, e se esse gráfico precisa de interatividade, meu dashboard precisa ser um Client Component, certo? Eu preciso ir lá no topo do meu componente dashboard e adicionar um useClient, certo? Errado. Se só uma parte do meu componente precisa de interatividade, então só ele precisa receber a diretiva do useClient. Para fazer isso, é só você encapsular esse componente que precisa de interatividade dentro de um novo arquivo, um novo componente. E aí, finalmente, a gente não tem excesso de JavaScript sendo enviado para o navegador. O segundo exemplo que eu quero trazer para você é para aquela situação que a gente precisa encapsular uma grande quantidade de componentes com alguma funcionalidade que exija JavaScript pelo lado do cliente, como a API de contextos do React ou um modal, por exemplo. Imagina que nesse mesmo componente de dashboard, a gente quer adicionar um filtro de datas lá do lado do título de dashboard, lá no cabeçalho. Para isso, a gente precisa enviar qual foi a data selecionada pelo usuário lá do cabeçalho, e aí a gente pode fazer isso, quem sabe, usando a API de contextos do React. A diferença aqui é que a gente precisa de interatividade, tanto lá no input de data, quanto no gráfico que precisa reagir a essa informação. Então, qual dos componentes vai receber a diretiva useClient? E aí, se for adicionado no dashboard inteiro, o input vai poder utilizar de JavaScript pelo lado do cliente, mas o que acontece é que todo o código JavaScript do componente dashboard vai ser enviado desnecessariamente para o navegador. O que muita gente não sabe sobre essa arquitetura é que é possível ter Server Components dentro de Client Components. A única regra aqui é que Server Components precisam ser enviados para o Client Component com a propriedade Children. E ficaria como nesse exemplo aqui, que você pode ver os Server Components em laranja e os Client Components em azul. E agora está resolvido. A gente tem o melhor dos 2 mundos. Eu ainda posso adicionar um provider de contexto envolto ao meu dashboard, que continua sendo um Server Component, e dentro do dashboard eu posso ter vários Client Components. E aí, deu para entender melhor a lógica dessa arquitetura? Deixa aqui nos comentários as suas maiores dúvidas, seu maior perrengue com Server Components, que eu te respondo se eu já fiz igual ou não. E lembra que tem um vídeo completinho e prático sobre o uso de Server Components dentro do Next com React aqui no nosso canal, de uma maneira bem mais técnica. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!